Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui no dia 25 de março de 2019, no Infomoney TV ao vivo, também no Facebook ao vivo. Hoje vamos falar com o Jorge Cury Neto, que é presidente da Trisul. A Trisul é uma incorporadora que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, se você quer conhecer, quer ficar sócio de uma incorporadora, hoje vamos dissecar como é que funciona, quais são as metas, as estratégias que eles usam para poder incorporar. Tem tido muito sucesso nos últimos anos, apesar dessa crise toda, eles conseguiram ir contra o mercado e conseguiram ganhar muita expressão em vendas e também em lucro. E se você quer conhecer um pouco mais como investir, quais são as métricas que eles usam para poder prestar contas, como é que funciona a governança corporativa, fica aqui conosco, escute um pouquinho, que vai ser ótimo o nosso papo. Tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Ricardo Rosa Reis, sou estruturador de negócios e fundos imobiliários, professor aqui do Infomoney com o curso Lucre com Imóveis. Falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde. Agradeço o nosso último entrevistado, que foi José Carlos Martins, presidente da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que trouxe vários números à nossa disposição, está negociando em Brasília a favor do mercado, tem uma história longa no mercado aí, foi uma ótima entrevista também, tenho certeza que você vai gostar. E também deixamos aqui o recado que vai ter Expert XP 2019, agora em julho, aqui em São Paulo. Isso tudo colocado, é com grande prazer que te recebe aqui o Jorge Cury Neto. Como é que está, Jorge? Ótimo, muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos às ordens aqui para poder esclarecer o que for possível. Sim, é ótimo. Dentro do nosso ramo. Muito sucesso na Trisul, né? O Jorge, ele é engenheiro civil, administrador, foi sócio fundador da Tricuri, que depois se juntou com a Incosul e fez a Trisul. É presidente da Trisul hoje e vice-presidente do Conselho de Administração. Isso. Está fazendo bastante coisa na Trisul, então, né? É um dos grandes responsáveis, tem bons sócios também, que eu tenho certeza. Isso. O Michel Saad também, conheci ele uns anos atrás, uma pessoa excelente. Está lá o dia a dia com vocês também, né, Jorge? Exatamente. Então. E a Trisul tem 30 anos já de experiência aí? Então, eu e o Michel estamos nesse ramo há 30 e poucos anos. Eu me formei em 83 e abri logo a empresa. E daí, por alguns anos, 20 e poucos anos, a gente teve a Tricuri. Daí quando o mercado teve esse boom para abertura de capitais e tal, ele sempre, existia um ranking antigo que era a Embraesp. E eles escolheram os 10 primeiros. A gente sempre esteve, tanto a Tricuri como a Incosul, a gente esteve entre 7º, 8º, 9º, 10º nesse ranking, Top 10. Ano após ano. Tá. E daí os banqueiros foram varrendo esse ranking de cima e embaixo. Sim. E quando chegou a nossa vez, eles acharam que que era bom dar uma reforçada na nossa musculatura. Sim. E daí o Michel, casado com a minha prima, já conhecíamos de família há muito tempo. Certo. Então falou, nada melhor do que unir forças aí. São nossos pontos fortes, né? Isso, daí nós teve todo um trâmite, um aprendizado enorme, que você não faz ideia. Sim. Porque a gente sempre olhando pelo lado de adquirir um terreno, fazer uma bela planta, fazer um prédio e tal, a gente não dava nem tanta atenção para essa parte de como é que chama? Governança. Isso mesmo, governança, de balanços auditados e tal, a transparência total e tal. Então esses banqueiros vieram, nos ensinaram como funciona isso daí, valuation. Sim. Então, de repente, sua empresa passou a valer 10, 12 vezes o lucro que dava. E agora o mais importante disso tudo, quer dizer, no nosso caso deu certo, a gente fez a fusão, abrimos capital em seguida, compramos vários terrenos e tocamos a vida para frente. O mais importante disso é nunca esquecer os fundamentos. Olha aí, ó. Porque isso daí é muito importante você ter os fundamentos. Tá. E fundamento o que é, na minha opinião? É ter o terreno certo, no lugar certo, com o produto certo, com o preço certo de venda, uma boa equipe técnica que vai te construir o prédio dentro do seu orçamento. Tá. E
um projeto com fundamento atrás de outro projeto com fundamento, lançar no momento certo, quando tiver pressão de venda. Isso daí foi um grande aprendizado nosso, porque lá atrás, há 10, 12 anos atrás, você tinha meio que uma pressão dos seus investidores, onde falava, não, vai, lança, você tem que conseguir lançar. Mas peraí, gente, daí confesso que no começo a gente não estava dando tanta importância para isso. Uma coisa de aprendizado, né? Porque uma coisa de aprendizado. Então, tá bom, vai, lança aí, vamos lançar, vamos atingir isso. Aí, de repente, o lançamento não era como você queria exatamente. Você tinha uma meta de venda, né? Na hora de abrir o capital, você prometeu que ia vender tanto, ganhar tanto, você sentia essa pressão, começou a lançar sem tanto respeito aos fundamentos, aí você voltou para os fundamentos e a coisa mudou. Exatamente. E daí você tem a pressão dos investidores, não vai aumentando. Então, esses aumentos todos, aumento de vendas, aumento de lançamentos, aumento da receita líquida e tal, tem que ser feito no devido tempo, com o devido cuidado, e as coisas, quando são feitas assim, dão sempre certas. Muitas das empresas, quando teve essa abertura aí, de 2005 a 2007, teve em torno de 20 empresas que foram ao mercado e abriram capital. Sim. Quem não respeitou isso, não está aqui hoje, não está aqui para contar a história. Manter, né? Então, esse foi um cuidado que eu sempre tive, de sempre respeitar os fundamentos, de sempre escolher o terreno certo. A nossa inteligência imobiliária é muito importante, a gente tem que respeitar muito ela, o que tem de concorrência, um terreno certo, onde que é que tem que fazer. E daí, quando você consegue respeitar isso, você está sempre bem posicionado, e o lucro é inerente a isso. Então, são duas coisas importantes: respeitar os fundamentos e sempre acreditar no nosso país e sempre achar que as coisas vão dar certo. Então, inclusive, nessa crise que teve aí de 2014 para frente, porque de 2004 a 2014 a gente teve 10 anos de um crescimento violento, onde os preços aumentavam, os custos também, mas os preços aumentavam mais, foi uma maravilha. Só que quando vem o tsunami, dizem que o pior é a volta do que a ida, né? Sim, o remanso ali. Essa volta aí de 2015, 16, 17 foi muito difícil para todos, ainda mais com essa questão dos distratos que pegou muita gente. Tem uns pontos aí, a gente vai entrar nos distratos um pouquinho, tem alguns pontos que eu queria deixar assim, mais claros em relação a isso, Jorge, porque primeiro, vocês tiveram muito sucesso agora nos últimos 2 anos, que foi uma época que o mercado mais sofreu com os distratos e muito complicado. Mas na abertura de capital, quando se abriu o capital, abriram 20 empresas e muito parecido dos business plan, que era abrir capital e começar a fazer parcerias em outros estados, outras capitais e ampliar a empresa pelo Brasil inteiro. E vocês não fizeram isso, né? Vocês focaram em São Paulo. E no nosso livro a gente fala muito isso, tem 2 estratégias que funcionam muito bem, né? E isso consolida o que está no livro lá, que é ou você foca numa região, que é o que vocês fizeram e deu certo, como a EZTEC também fez, ou você foca num tipo de produto, que é o que a MRV fez. Me focou no Minha Casa Minha Vida e saiu no Brasil afora. Então sabe tudo do preço, sabe tudo do prazo de construção e, por conseguinte, vocês estando aqui em São Paulo, conseguiram entender muito bem o produto, a concorrência, os seus custos, a mudança legislativa que teve grande também aqui em São Paulo. Então essa estratégia de ficar em São Paulo, ela foi vencedora, né? Isso foi muito importante. Desde 2007, quando a gente estava criando o Business Plan, olhando o PIB, quer dizer, onde que está situado o PIB do nosso país, a população, a renda per capita e tal, eu achei que a melhor coisa era a gente ficar dentro do estado de São Paulo. Certo. E dentro do estado de São Paulo, a gente acabou posicionado em 24 municípios. Sim. Fomos comprando terreno, fomos posicionando. E isso durou até 2010, 2011, onde a gente fazia um misto de Minha Casa Minha Vida, que não tinha na época, mas hoje tem. Então, desses vamos falar, econômicos e médio alto, que é o que a gente sempre fez a vida inteira. Certo. E daí o que eu percebi? A gente veio percebendo que o melhor mesmo era ficar em São Paulo, capital. Está aqui o PIB, para que sair daqui, né? Em São Paulo, capital. Então, mesmo estando no estado, a gente foi reduzindo os municípios atuados, porque a grande diferença entre o Minha Casa Minha Vida, no segmento econômico, que requer uma padronização, controle de custo enorme, é um médio alto, onde você precisa
tirar tudo do terreno. Na faixa 2 e 3, né? Não. Quer dizer, o econômico, Minha Casa Minha Vida, você tem que ter uma padronização, fazer tudo igualzinho, sempre entendi. igualzinho. Esse aí é custo. Esse aí Gestão é de custo. Tá. E a gente faz 30% disso. Tá. A gente ainda faz 30% disso. Continua fazendo. Isso, na minha opinião, você tem que superar a barreira de entrada desse econômico, que são 2 pontos. Aprender a trabalhar com a Caixa Econômica. Como funciona a Caixa Econômica? Sim, GDK, realmente coisa, aprovar o projeto. Quer dizer, é uma coisa que ou você sabe ou você não sabe. Tá. E 2, construir de uma maneira econômica. Então, o nosso time desse lado econômico, de vendedores, de engenharia, de mestres, de suprimentos, de arquitetura, é totalmente diferente do médio alto. Está então, em escala e preço ali. Isso, então eu entendo que a gente superou a barreira desse econômico. Tá. E hoje em dia nós temos 30% disso. 30% que a gente faz é isso. Tá. Porém, o nosso carro-chefe está no médio alto. Entendi. E esse médio e médio alto eu divido em 2, porque realmente, primeiros, de arquitetura, é tudo do terreno. Tá. Cada projeto é um projeto, é feito de maneira artesanal. Em cada local tem uma peculiaridade para comprar o terreno, de repente numa rua para cá, numa esquina para lá. Então, conhecendo São Paulo e se posicionando em São Paulo, a gente consegue conhecer os detalhes disso. E tem mais uma coisa, médio e médio alto. O que é médio alto? Para mim, existem 2 São Paulos ainda. Uma São Paulo, que a gente está posicionado agora e que veio se posicionando depois da crise de 2015 para frente, é o São Paulo onde, se a gente for até o Cebolão, lá onde tem os 2 rios, Tietê e Pinheiros, Sim. e passarmos uma linha, a gente vem pela Lapa, pela Avenida Paulista, segue pelo Jabaquara, Brooklyn, Campo Belo, ali, até Interlagos, deste lado em direção ao Rio Pinheiros. Ao sul? Isso, ao sul, eu imagino que isso aqui é o São Paulo que nos interessa. Que é o médio porque aí tem o médio alto, cabe o médio alto. Entendi. Cabe o médio alto. Nós temos uma linha de corte de preço por metro em torno de R$ 8.500. Tá. Então, preço de venda. Quadrado, de área útil. Então, esta região, Zona Sul e Zona Oeste, comportam esse limite daí para cima. Você pode vender de 8.500 até 20, 30 mil. Quer dizer, hoje em dia... Depende do terreno. Isso, depende do terreno, da posição. Esse é o São Paulo do médio alto. Certo. E o São Paulo do médio, que pega um pouco de Osasco, Guarulhos, seria a Zona Leste e a Zona Norte, onde os preços se situam aí acima de 240 mil, que é o topo desse Minha Casa Minha Vida, até uns 500 mil, 500 e pouco mil, dando uma média de 6 a 7 mil reais o metro. Entendi. Daí para lá, da Paulista, da linha traçada para trás, o resto a gente, desde 2010 ou 2011, que a gente não está posicionado. Não Por é quê? o foco de vocês, tá? Foi o foco. E esse é o carro-chefe do nosso mercado, a classe média. Tá. Isso aí é onde realmente puxou a abertura de capital, lá 10, 12 anos atrás, quando teve, vamos falar, um novo marco regulatório, que veio a alienação fiduciária, os juros abaixaram, Sim. o Lula deu aquele incremento no país enorme, botou 40 milhões de pessoas nessa... Aí o médio foi maravilhoso. Para lá, essa parte do norte, leste e norte, foi muito bom na média, lá no começo, quando abriu o capital. Isso, exatamente. Onde a renda estava boa, onde a confiança das empresas em contratação estava boa. Esse é o carro-chefe do mercado. Certo. E se Deus quiser, Ricardo, isso vai voltar. Sim. Vai voltar, se Deus quiser, ainda num curto prazo. Porém, nos últimos anos, com esse desemprego brutal de 12, 13 milhões, com essa crise que a gente passou, essa classe média, onde eu digo que é o médio, o setor médio, sofreu muito. E talvez a gente tenha percebido isso, e por isso que a gente foi para os 2 extremos, que seria 30% desse econômico, 70% do médio alto, nessa zona sul e zona oeste, e com isso, fazendo um crescimento fundamentado em terreno a terreno, devagar, nós fomos conseguindo fazer uma diferenciação do resto das outras empresas. E conseguimos ter produtos desejados,
vender por preço bom, conseguir a margem, e o nosso drive foi basicamente ir aumentando a operação de 2011 para frente. Estamos quase lá, ainda temos que aumentar aí, na minha visão, temos uns 40%, 50% para a gente aumentar ainda. Então estamos no ramp-up, estamos indo, sempre nesse setor médio, médio-alto. Médio-alto e econômico. E eu acho que, se Deus quiser, daqui a esse governo vai dar certo, a gente sempre confia no nosso... O incorporador é otimista. Otimista porque o nosso ciclo é grande. Claro. Então, se você não estiver sempre lá acreditando que vai dar certo... Você não vai entrar numa coisa de 5, 10 anos. Exatamente. Né? Claro. Então, nós acreditamos no país, acreditamos nisso, e realmente eu acho que nós vamos poder dividir em um terço e um terço. Que a meta final é voltar... Que a meta final é fazer como era lá atrás. Um terço de econômico, um terço de médio e um terço de médio, médio-alto. Tá. Se Deus quiser, no futuro próximo, 2, 3 anos, nós vamos estar com essa grade preenchida. Entendi. Hoje tem um buraco aqui no meio. E acho que esse é o grande diferencial. Claro. Então vocês voltaram, né? Antes de abrir capital, a maioria das empresas que abriram capital tinha essa estratégia do médio-alto, porque é o que tinha no mercado. Não tinha mercado baixo nem médio. Quando melhorou um pouco a economia, criou-se o médio, abriram-se o capital das empresas, elas foram para o médio. Exatamente. Vocês viram um pouco antes do que os outros que esse médio estava fadado ali a sofrer um pouco. E aí se concentraram naquilo que já conheciam, agora com mais dinheiro, com mais conhecimento, mais musculatura, juntaram as empresas, estudaram precisamente as vantagens de cada terreno. Acho que esse é um diferencial de vocês, né, Jorge? Você consegue tirar o máximo daquele terreno, né? Seja da infraestrutura, do transporte, do comércio que tem em volta. Grande parte do meu tempo eu fico em 2 segmentos lá da empresa: novos negócios e desenvolvimento de plantas, produtos e tal. É ali que você tira o suco. É aí que você vai ter o diferencial. É lógico que também engenharia, esse sábado, por exemplo, passei a manhã inteira olhando o terreno, acompanhando com o diretor técnico nosso, porque as técnicas construtivas também estão evoluindo bastante, estamos caminhando cada vez mais para a industrialização, reduzindo o ciclo de obra. Então esse lado técnico também é importante, mas ele é consequência. Não quero tirar o mérito de ninguém, porque o diretor técnico é muito importante também. Se der errado ali, pelo amor de Deus, vem um filho com problema, né? Nem me fala. Porque cada prédio é um filho, né? Nem me fala. Você fica anos cuidando daquele prédio, né? Dando assessoria. Nem me fala. Então, olha, mas compra de terreno, que nem você falou, e desenvolvimento de plantas, de produto, de conceito, é onde a pessoa vai comprar e vai morar, vai passar com certeza 10, 12 horas ao dia dentro desse apartamento, convivendo. Então as coisas precisam ser úteis, ser práticas ali dentro. E na hora que é isso que a gente busca. Na hora que entra na sustentabilidade, Jorge, estamos falando de projetos e tal, até onde que vale a pena, porque tem um custo, né? Você fazer um prédio sustentável, que a vantagem em teoria é baixar o custo do condomínio lá na frente, com menos custo de energia, de água. Exatamente. E até onde que vale a pena ir com isso? Vocês têm já um selo Aqua, tal, como que está isso? Temos um selo Aqua já temos alguns prédios classificados com esse selo Aqua, e entregues inclusive. Eu acho muito importante, porque você, reciclando a água, colocando placas para energia do sol em cima dos prédios, você economiza um pouco de energia. Você cada vez mais vai para o lado da sustentabilidade. Cada vez mais a água tende a ser menos usada durante o método construtivo, em função dessa industrialização. E o que você usar de água, quanto mais você reciclar e aproveitar, menos gastos dá para o condomínio, mais barato fica. Mas quanto custa isso, Jorge? Na prática, quanto custa para fazer o prédio mais sustentável e qual é a economia real que dá? Tem esse número real? É difícil calcular isso. Mas você sabe que não é significativo o que você gasta em água. O custo não é uma coisa tão... Não, porque é só uma estratégia. Quando você pega a água que está indo embaixo, você cria uma caixa d'água e você usa métodos de filtragem, e você recicla a água e ela volta pro... Isso dá muito mais efeito durante a fase de utilização pelos condôminos. Toda a água de piso, molhado, toda a água cinza do prédio de lavagem, de tudo isso daí você recicla. Então, o boleto mensal de condomínio começa a reduzir. E, quer dizer, a gente quer que as pessoas passem a falar
olha, o condomínio de um prédio da Trisul é pensado e é mais econômico do que o condomínio do outro prédio. Por quê? Porque eles usam a sustentabilidade, o nível água. Então, com isso daí se soma fala, o prédio da Trisul também tem boas plantas. Olha, o prédio da Trisul também tem uma qualidade muito boa, entrega bem. Olha, o prédio da Trisul também tem um condomínio barato. Então, quando você soma duas, olha, o prédio da Trisul tem um saque lá, nós estamos um dos melhores lá no Reclame Aqui. Sistema de atendimento ao consumidor. O saque, sistema de atendimento ao consumidor nosso. Tem aquele Reclame Aqui, Sim. Nós estamos um dos... Então a gente se preocupa muito em atender o cliente, o que ele quer, quanto que ele quer, para que esse relacionamento se torne boca a boca. Eu acho que quanto mais motivo o cara tem para falar bem de nós, no atendimento, na qualidade do produto entregue, na localização, na valorização, porque não é só ele comprar. Imagina você compra um carro e desvaloriza na hora. Sim, não dá. Claro. Quando você compra um carro que retém valor, você vai comprar um carro dessa mesma marca. Falando de vendas agora, vocês têm essa estratégia de ter equipe própria de vendas, né? Que Isso, um grande foi muito bom. Na hora que você está vendendo, você está prometendo. E depois você tem um terceirizado prometendo, às vezes está preocupado com a comissão ali na hora presente, e daí na hora que está entregando o prédio de 2 anos, nem existe mais a empresa, ou não está lá mais. E você já está vendendo com a tua equipe, né? Qual que é a estratégia aí? Isso tudo iniciou de uma maneira não exatamente assim como você disse. Você falou exatamente os motivos atuais. Tá. Mas quando iniciou, a gente começou a aumentar os lançamentos e a gente começou a ficar com estoque. Sim. Então, quando chamava as imobiliárias terceiras, que atendiam 50, 60 incorporadores, elas estavam muito preocupadas em fazer o lançamento. Claro. 2, 3, 4 semanas lá no seu stand e eu para o próximo, para o próximo e para o próximo. E você cada um a sua estratégia, né? Isso, cada um, claro. Tá. Todo imobiliário tem que olhar o resultado dela, o lucro dela. Quanto mais lançar para ela é melhor. Só que ficava, você vendia 20%, ficava com 80%, bom, e agora que eu vou fazer? Então a gente criou uma house para vender uma house imobiliária própria. Uma house imobiliária própria. Tá. Para vender os estoques que sobravam desses lançamentos. De sorte que você tinha uma saída com pessoas internas lá dentro mesmo que iam se preocupar com essa venda. Sim. Mas você sabe que corretora, eles nunca querem só isso, né? Eles sempre querem mais. Claro, ele quer vender o mais fácil, né? Exatamente. Você tem que vender aquele prédio, o corretor quer vender o que ele vai ganhar. Porque o corretor também não é uma vida fácil, né? Daí, ele tem que juntar dinheiro para pagar as contas do mês também. Né? Você não está girando estoque, ele vai fazer o quê, né? É lógico, daí o corretor nosso já fala, puxa, mas por que você não me coloca para fazer o lançamento? Sim. Se você põe tanto dinheiro, se você põe stand de venda decorado e tudo, eu só fico roendo osso aqui, me dá um pouco do filé também. Então tá bom, entra no nosso stand e faz o lançamento junto com o imobiliário. Tá. Só que a gente teve a oportunidade de dar um treinamento fenomenal para eles. Sim. Então a gente contava com o produto, o tamanho do terreno, o tamanho do apartamento, toda a nossa peculiaridade, tudo isso que eu te falei de sustentabilidade, de acabamentos, de métodos construtivos e tal. E quando o cliente ia lá no stand e era atendido pelo nosso corretor próprio, treinado por vocês, conhece todo o produto, sempre começou a ter uma assertividade muito maior. Entendi. Então isso naturalmente foi aumentando a house, porque eles iam ganhando espaço, ganhando share. E até que chegou um certo ponto, a gente falou, puxa vida, mas é melhor a gente ficar só com eles, vamos treinar. Deu certo. E hoje em dia, pra você ter uma ideia, nós estamos aí com 450 corretores, coisa como 20 gerentes entre online e offline. Sim. 90% das nossas vendas é feita pela nossa house e nós temos uma convergência, uma sinergia enorme entre nossos homens de venda, através de corretor, gerente, diretores, com a turma do nosso comercial. Então a gente desenvolve os produtos junto, inclusive. Sim. E a hora que eu vou fazer, bom, aqui eu vou tanto por cento de um quarto, tanto por cento de dois. Tá lá sentindo. Eu chamo eles e falo, escuta, Ricardo, você é o cara que vai estar lá. Você é o cara que vai vender. Você acha que eu ponho aqui 1, 2, 10, tudo e tal? Claro. Me dá a sua opinião. E que tamanho? Como é que é isso aqui? Então eu estou te envolvendo
nesse negócio, você estou te prestigiando ao mesmo tempo. E está ouvindo o cliente, porque ele está representando o cliente nessa história. E a gente consegue, junto com a nossa inteligência imobiliária, junto com o nosso pé na fábrica, pé no chão da fábrica e o nosso terreno, a gente consegue criar uma força e define o produto certo. Então essa house está indo muito bem, graças a Deus. Falando bastante da Trisul, agora eu queria entrar. Você tem uma empresa que está com capital aberto, né? Está na Bolsa de Valores. Quem está nos assistindo aqui, boa parte são pessoas que são investidores, né? Estão buscando onde investir. Então, quando eu chamei a apresentação, eu falei, você quer ser sócio de uma incorporadora? Né? Então, vamos explicar um pouquinho como é que é esse negócio da abertura do capital, da governança corporativa, vocês estão no novo mercado, na Bolsa. Isso. Primeiro, abrir capital é muito traumático? Como é que é o sistema ali na hora de abrir uma empresa? É a diferença da água para o vinho. Porque quando você tem a sua empresa fechada, até o dinheiro se mistura da pessoa física com pessoa jurídica, você não tem tanta disciplina, vamos falar, e nem precisa de gestão. A gestão é boa, mas não é profissional no sentido de transparência, de prestação de contas e tudo mais. Só que a partir do instante em que você passa a ter sócios, em que você distribui as suas ações, existe uma relação de itens, um volume de regras desse novo mercado que protege o investidor e que, no fundo, é tudo certo que você precisa respeitar a nível de transparência, a nível de governança, a nível, por exemplo, de dividendos. A gente distribui o dividendo, então você sabe que se você tiver lucro, você distribui o dividendo. Se você não tiver, você não distribui. Então, você se regula a sua necessidade de caixa. Por exemplo, a minha pessoal, vem meu caixa vendo dividendo. Sim. Então, eu tenho que me esforçar para ter lucro. Você tem que ter lucro. Isso, exatamente, agora. E depois, você tem 3 em 3 meses, de 3 em 3 meses, a gente divulga o resultado. Você fecha o balanço, vem uma auditoria, essa auditoria checa todos os nossos números, tem uma reunião do Conselho Administrativo, onde nós temos 75% da empresa, somos 4 sócios. Os controladores têm 75% da empresa, tá? Mas tem conselheiros independentes. Vamos chegar lá. E esses caras checam e fiscalizam, conversam com os auditores, como está tudo certo, como é que é isso aí e tal, aprovam as contas. Sim. Então é uma transparência total, é uma coisa da água para o vinho. Tá. Quando você tem ações de uma empresa no mercado que respeitam todas essas regras, é uma governança e uma transparência total. Entendi. Então, eu acho que se todo mundo fosse assim, iria ser maravilhoso. Eu concordo plenamente. Eu sou conselheiro independente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, então né? Você tem sabe as boas práticas. Sim, exatamente. Então eu queria ir no ponto a ponto. Primeiro, para abrir capital, você tem que ter uma expectativa que vai ganhar dinheiro. Porque as pessoas porem dinheiro na tua empresa, porque você tem alguma ideia, alguma visão, alguma estratégia que você acha vencedora, tem já um histórico para poder acreditar naquilo que você vai, se promete, quero fazer isso, vai lá, levanta o dinheiro e vai buscar o resultado. Por isso eu falei o business plan. Isso. Você tem que criar um business plan, quer dizer, no nosso caso, a gente veio aumentando os números e você, à medida que você lança mais, você vende mais, você reconhece mais receita. O segredo é manter a estrutura de custo do mesmo tamanho, certo, com uma margem de 30%, 33%, 34%, te sobra resultado cada vez mais. A tua margem de lucro, alvo é 30%. Margem bruta. Margem bruta. Entre 32% a 34%, e a líquida a gente busca isso daí. A líquida é de 17% a 20%. Mais ou menos. Tá, daí você prometeu, foi buscar... Na SPE, na holding é de 15%, 15%, 17%. Certo. Aí você prometeu, foi buscar o dinheiro, abriu o capital, 30% da tua empresa está na Bolsa de Valores, 70% está com os controladores. Aí tinha aquela velha briga antigamente na Bolsa de que os controladores faziam o que queriam e o coitado do minoritário sofria. Aí veio a história do novo mercado, onde iguala, só tem ação ordinária, não tem mais ação preferencial e ordinária,
e você tem o tag along, quer dizer, tudo que você fizer para o majoritário tem que fazer para o minoritário. Se chegar alguém com um cheque grande e quiser nos comprar, os minoritários vão junto. Entendi. Não tem, se não tiver tem, aquela OPA, né, oferta pública de aquisição, não tem como não ser, está vinculado. Parece que é muito simples, mas muitos anos não era assim, né? Houve muito problema no mercado, que bom que vocês estão... E é mais difícil estar no novo mercado, que tem que ter uma série de prestação de contas e alinhamentos maiores, né? Aí você falou do dividendo, que é um ponto importante da empresa de vocês, que se conseguiram manter um dividendo constante, o que é muito difícil, né? Mínimo obrigatório é 25% do lucro. Do lucro líquido. Mas nos últimos anos nós temos suplantado isso daí. Teve ano que a gente distribuiu 35%. E sempre distribuindo, né? Conseguindo distribuir constante, que é uma expectativa do investidor, né? Ele está esperando valorização, mas ele quer um dinheirinho mensal, claro, anual, né? Sempre distribuindo. E daí vocês agora, daí os auditores, fala um pouco da auditoria. A auditoria teria que funcionar muito bem. O que me preocupa é essas empresas todas envolvidas. Não, mas tem um ciclo, tem uma, cada 5 anos troca. Vai trocar. Você é obrigado mas por que a trocar. as empreiteiras todas envolvidas com o governo não tinham auditoria e ninguém pegou nada? Bom, aí... É complicado, né, essa explicação. Perguntei para o Instituto Brasileiro, tem eleição agora dos conselheiros, me coloquei como opção, por causa disso. Tem tanta auditoria, teria que fazer tão bonito e não funciona na prática. E muitas empresas funcionam, né, como a de vocês, mas nessas empreiteiras e nessas empresas ligadas a esse rolo não funcionou. Eu acho que o fato de a gente estar como incorporadores, um mercado cuja iniciativa é privada, depende exclusivamente de um terreno bom. O banco financia a construção, examina todas as suas aprovações, os seus números. A gente depende exclusivamente da nossa eficiência, da satisfação do nosso cliente. É uma coisa privada. Não existe nenhuma influência pública de governo, de facilidade. É totalmente privado, totalmente dependendo da nossa capacidade, quer dizer, executiva e dedicação. Por exemplo, esse sábado mesmo, conforme eu te disse, estava lá de manhã, estou com 60 anos e vou ver a obra ainda. Gosta também, Chega no fim de semana, se eu fico em São Paulo no fim de semana, não tem como ver terreno, eu vou ver terreno, vou ver stand e tal. Sábado, domingo não tem essa questão. Agora, um cara que tem aí facilidades e acertos e propinas e tal, eu acho que não tem esse tipo de dedicação. Então, essa diferença. Exatamente. O olho do dono engorda o boi, não é? Aí vem na governança, concordo plenamente. Governança corporativa, tem o independente lá no conselho. O conselho geralmente é de 3 a 7 pessoas, né? Isso. Não sei qual é o número que vocês têm lá no conselho. Isso. O nosso somos 4 nós e temos mais 2 independentes, até 2 independentes. E como que é o independente? Na prática? Ele ajuda, ele atrapalha, agrega valor? Como é que funciona no dia a dia? Olha, o nosso independente, por iniciativa nossa, ele recebe toda a demonstração antes de ter a reunião, para ele poder examinar as notas explicativas, os números e tudo. E a gente deixa o auditor numa sala na Trisul reservada para ele poder ir pela manhã. A gente sempre faz a reunião de conselho à tarde. Então a gente deixa de um dia antes, com ênfase durante a manhã desse mesmo dia, para ele ter uma conversa privada, fechada, com o auditor. E se tiver as dúvidas, porque de vez em quando alguém pode ter um constrangimento de perguntar na nossa frente, então ele pergunta antes, esclarece tudo antes. Estuda antes, aí chega antes, fala com o auditor. Isso não é exigência, né, nada. Isso é uma questão que a gente faz, porque como nós temos 75% da empresa, nós somos 4, o nosso voto vale para tudo. Eu mesmo falei para ele, escuta, você quer sentar antes com o nosso auditor, com o nosso contador, sem a nossa presença, para você poder perguntar o que você quiser, tirar todas as dúvidas que quiser e sem constrangimento nenhum. Se tiver algum problema, você levar isso lá na nossa independente reunião. Mesmo, então. Tem funciona, que ser assim. Então tá ajudando. Tem que ser assim, ajudou muito ajudando. E continua ajudando. Isso é interessante. Então, beleza, daí entramos na governança. Agora vamos para os resultados. Acho que era legal de mostrar aqui. Matheus, podemos mostrar um pouquinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os resultados da empresa. Então, aqui estão as vendas, né? Você vê que impressionante, o terceiro trimestre de 2018, 17 e 18, se tiver um aumento aqui, foi um
as vendas foram de 553 milhões em 2017 e 577 milhões em 2018. Isso, a questão é o seguinte, como a nossa base de custos está definida, quanto mais nós aumentamos receita, então, por exemplo, a gente tem uma estrutura de custo anual entre custo administrativo, custo comercial, impostos, despesas, Sim. Mais ou menos que beira os 90 milhões, 90 e poucos milhões. E se nós temos 500 milhões aí, tínhamos Sim. De receita, você aplica uma margem de 32 ou 33, você está falando em 150, 160 Sim. de lucro bruto. Tira os 90, te sobra aí 50, 60, 70 milhões. Então, dentro dessa estrutura de custo, nós conseguimos ir aumentando a receita sem aumentar a estrutura de custo, Sim. mantendo a margem. De sorte que quando eu passar para 600, para 700, para 800, isso, vamos lá, vamos fazer uma continha rápida, 800. Com 30, com 32, você tem 250, 240, 250 milhões. Sim. Daí vamos supor que esse 90 passe para 100, um pouquinho, porque o que você aumenta já está dado a nossa estrutura, nós conseguimos ganhar escala. Sim, é marginal, então, o teu custo marginal é menor. Isso, exatamente. O lucro bruto fica quase igual ao lucro líquido. Então é só você pôr no papel a conta que faz de cabeça. Se você tem 240, 250 milhões para uma estrutura de custo de 100, te sobra 150, 100 e pouco. Então é isso que nós estamos buscando no curto prazo. Está bem clara a meta de vocês, né? Isso é legal trabalhar dessa forma, né, Jorge? Isso. E nossa ação estava muito depreciada. A tua ação em 2018 estava perto de 2, né? Hoje está em 4,8. Se você imaginar que em setembro de 2017, quando o mercado descobriu o nosso desempenho e tal, a gente estava coisa como 1,20, em torno disso, 1,15, 1,20. E hoje nós estamos em 5. Né? Então, olha a diferença, 400%. Então, você vê, trimestre a trimestre o mercado foi percebendo realmente que os resultados estavam melhorando, que a receita estava melhorando. O nosso trabalho junto, através do RI, a gente vai divulgando de 3 em 3 meses e tal. Sim, vai falando com relacionamento com investidores, né? Relacionamento com investidores. Fomos divulgando, fomos mostrando, foram vendo o nosso posicionamento. Essa história que eu te contei aqui, dessa linha que passa de São Paulo para baixo, legal, acima de 8.500. Dividiu laranja a metade, né? Isso. Bacana. 30% econômico, 70% médio-alto, abandonamos o médio. Esse discurso eu já falo desde 2014, 2015. Então, só que os setores são apreciados ou depreciados. O setor, por exemplo, da saúde, educação, Ricardo, estavam muito apreciados. Tinha empresas lá que tinham múltiplos de lucro de 20 vezes, 20 e poucas vezes. E o setor nosso, que foi bastante apreciado de 2004 a 2007, quando abrimos capital, sofreu bastante de 2014 para frente. Então, algumas empresas começaram a ser olhadas de maneira diferente. Subavaliadas, né? Subavaliadas. Muito. E hoje, como é que está o preço de mercado com o preço do teu patrimônio líquido? Como é que está essa comparação? Isso. Com a ação A5, nós estamos alguma coisa como 15% acima do book value. Então, nós temos aí um patrimônio na faixa de 600 milhões e 146 milhões de ações a R$5, dá 700, 700. Então o mercado está hoje avaliando vocês um pouco acima do teu patrimônio líquido. Isso. A expectativa é que você vai trazer mais resultados que é o que você está indo buscar também. Então, nossos pares, por exemplo, o Mesetec está sendo avaliada a 1,7. 70% acima 70% do que acima. vale, do que ela tem a patrimônio líquido. 50%, 60% acima. Aquela outra empresa maravilhosa, MRV e tal, também está em torno de 1,7, 1,6. O mercado então está avaliando positivamente vocês já. São 4 ou 5 empresas só que estão nesse patamar setor positivo. Então nós estamos, agora a gente conseguiu passar o book value. Eu acho que, continuando nessa toada, eu espero que o pessoal reconheça isso e a gente tem um bom espaço ainda para chegar. Legal, tenho certeza que vai ter.
Indo para o nosso último tópico aqui, Jorge, Minha Casa Minha Vida faz hoje 10 anos, exatamente hoje. Passaram alguns poucos números, já foram contratados 5,5 milhões de moradias, entregue quase 5 milhões, são mais de quase 500 bilhões de reais que foram empregados pelo público e pelo privado nesse setor, 160 bilhões de subsídios, que é esse Minha Casa Minha Vida faixa 1 e 1,5, né, que está sofrendo mais hoje. Tem 4 milhões de imóveis já entregues e tem 40 mil obras paradas. 40 mil obras paradas. Esse é um problema que tem que se resolver na faixa 1. Conte um pouco como é que... Aí, só para completar os números aqui, 78% dos lançamentos imobiliários dos últimos anos foram Minha Casa Minha Vida. É o que você disse. Não tem mais classe média. Então você fica no alto ou vai para baixo. Então a classe média acabou indo para esse Minha Casa Minha Vida. Ela desceu. E tem 1 bilhão e 300 parado desde novembro que não foi pago. Né? Então tem muita construtora sofrendo, quase quebrando. O José Carlos Martins da CEMIG veio aqui e falou: olha, está quebrando, pessoal, porque por isso que desde novembro não pagam. Por isso que nós temos 30% só da nossa, de tudo que a gente faz, 30% nesse Minha Casa Minha Vida, porque sim. E a gente faz são 4 faixas, sim. Vamos explicar. Faixa 1, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3. Tá. A faixa 1 é um produto tipo empreiteiro. Depende do desejo do governo. O governo dá o dinheiro ou não tem? Depende 100% do governo. Eu nunca fiz isso daí. Aí que está parado. Não, aí tem um monte de obra parada em cidades do interior do Brasil, onde falta infraestrutura e tal. A prefeitura não entrou com contrapartida? Isso, a prefeitura não entrou. Então, esse caso aqui, nunca participei disso. Acho que isso aí é uma coisa de fundo social e sim. Não é nosso caso. Tá. Daí tem a faixa 1,5, onde o subsídio tem um componente muito forte aqui. Ainda tem, porque depende tem do governo. Coisa como 40 mil reais. Se você tem um apartamento de 120, 130 mil, 40 mil é subsídio. Então eu também resolvi. Aí o governo deve 170 bilhões, não tem déficit, não tem, como é que vai pagar isso aí? Não paga, então faixa 1,5 sofre de novo. Está reduzindo. Tá. E tem a faixa 2 e 3, que é dinheiro do FGTS com juro subsidiado de 6% a 8%. Sim. E quase que sem subsídio, quase que sem... E sem correção, que a TR também não corre, então quem pode comprar isso, compre. Isso, porque então é um ótimo essa negócio. faixa 2 e faixa 3 tá. É onde a gente atua. Certo. E, por exemplo, a gente fez um lançamento hoje que é o nosso carro-chefe, é o tipo de empreendimento nosso que vai se repetir, perto dos metrôs de São Paulo, um pouco mais afastados. É um grande negócio, ficar perto do transporte. Isso, então a gente lançou um lá no Brás, tá. E 400 unidades, lançamos em dezembro, nós estamos aí com 60 dias, 60 e poucos dias lançados, já tem 55% vendido. Pô, imagine. Que é faixa 2 e 3, tá. Onde o subsídio é pequeno, onde você precisa de uma renda de família, coisa como 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. Soma o marido, a esposa ali, soma familiar, fecha 3 mil. Isso. Tá. E, quer dizer, o FGTS, Caixa Econômica, querem estimular cada vez mais esse tipo, faixa 2 e faixa 3, porque envolve menos subsídio e tem uma demanda enorme. Então é aqui que nós estamos posicionados. E o novo governo, falando um pouquinho agora do otimismo para o futuro aí, né? Agora vamos para o futuro. O novo governo tem essa ideia de não dar subsídio, né? Ele quer exatamente. Fazer o mercado funcionar como um mercado, realmente. Trata-se de um governo liberal, onde ele quer cada vez mais que a economia de mercado se autorresolva e funcione. Então eu vejo muito futuro nesse segmento do Minha Casa Minha Vida, na faixa 2 e na faixa 3, sim. Que é uma renda de 2 mil, de 2 mil e poucos, de 2 a 4 mil, de 2 mil reais a 4 mil reais, renda da família. Nesse segmento eu vejo muito futuro. Porque o plano social da direita é um bom emprego, né? A melhor coisa que pode dar para a pessoa não é o dinheiro, não é uma bolsa, é dar um emprego. Exatamente. Já ter um emprego para com essa renda ir lá no faixa 2 e comprar seu apartamento. Exatamente. Não é esse o plano? Tudo que o cara arruma um emprego, casa, começa a namorar casa, o que ele quer? Sair da casa do pai, a mulher sair da casa da mãe, ter o lar dela, a casa dela, constituir a família dela. Sim. Então, por isso que nesse segmento início de vida, ganha um pouco ainda, entra como estagiário, como auxiliar administrativo. Então, tem que ter uma coisa
que seja affordable, que seja possível Claro. para que ele compre. É o mercado Esse é o funcionar. primeiro passo. Que é o que vai sustentar o país. Exatamente. Não vai ser dando bolsa para alguém que não vai sustentar ninguém, né? Pode até ajudar durante um tempo a pessoa que está ali mal, mas tem que encaminhar todo mundo para gerar emprego, crescer o país e a pessoa empregada ter a renda para comprar seu apartamento, ter a dignidade de crescer com as próprias pernas. E né? se Deus quiser, a gente tenta fidelizar o cliente. Se ele comprou o apartamento Olá para no você. Brás e foi capaz no emprego dele, aumentou de renda, melhorou de renda, de repente ele compra outro apartamento um pouco maior, numa região um pouco mais 5, perto 10 de anos um parque depois, e já tal. com filhos e Então, tal. e daí ele fala, puxa, a Trisul fez um bom acabamento, tinha um condomínio barato, tinha uma boa gestão, vou procurar, entra no nosso site, está lá, Sim, compra outro olha que apartamento, o legal. segundo ou indica para os amigos. Sim. Esse ciclo virtuoso que as pessoas teoricamente têm que ter na vida, saindo de uma renda de 4, 5 mínimos aí, 3 mínimos, quer dizer, subindo, essa é a nossa Está ideia. estudando, está aprendendo, está Isso. conhecendo. Essa é a nossa ideia. Muito bacana. Então o futuro da acompanhar a empresa pessoa. que você imagina que o país crescendo é um terço, um terço, um terço. Se Deus quiser, um terço econômico, um terço médio e um terço médio, médio alto. Tá. Daí nós vamos estar posicionados por todo o mercado residencial. Eu acho que esse é um fundamento, acima de todos os fundamentos, essa é a estratégia, Essa é a bem estratégia feita. geral. Entendi. E então estamos concluindo já, Jorge. Como eu disse, é excelente Passa o rápido, papo. né? Passou rápido, né? Vou deixar um recado aí para o nosso investidor, para a nossa investidora, o que você ressaltaria? Acima de tudo, eu acreditar no país. Eu acho que a gente, como incorporador, que está cada vez mais... Eu estou nisso há 30 e poucos anos, e aí lá na empresa agora, meus 2 filhos já estão atuando, os 2 filhos do meu sócio Michel também já estão atuando. Eles entraram, dinamizaram a empresa, deram outro ritmo. Sangue novo. Sangue novo, é isso que todo mundo deve ter. A gente tenho claro que mais cedo ou mais tarde o governo novo vai acertar, as reformas vão sair. É uma questão só de princípio, se negocia com o Congresso, não negocia, isso se resolve daqui a pouquinho. Sim. Passando a reforma, a gente vai entrar finalmente num ciclo virtuoso no Brasil e vamos ter um crescimento econômico, crescimento de renda, aumento da confiança. Tem tudo para dar certo o país. Tá claro. Tudo. Sim. Tudo. Teve épocas aí no passado recente, com o governo que tinha que eu cheguei até a imaginar, puxa vida, será que eu continuo aqui no Brasil? Será que eu não mudo para os Estados Unidos, que eu vou para lá? E daí, nas férias, quando eu vou passar um período em outro país, eu fico lembrando das nossas origens, Meu pai fala de isso. como que é funciona ótimo lá aqui, fora, daqui é melhor, né? como funciona, como você foi criado, seus princípios, as suas bases. Aqui tem a nossa origem, tem a nossa história. É isso mesmo. Então tem que dar certo aqui. isso. Você gosta de sair, morar fora, não dá. Você tem que fazer sua empresa perene, seus filhos entram, trabalham, criam, vêm os filhos dele. E a vida, a melhor coisa é um país que nem o nosso dá certo. É isso mesmo. E nós temos que colaborar para isso dar certo. Excelente, eu concordo plenamente. Também pensamos muitas vezes em ir embora, porque não tinha condições, ele estava indo para o fundo do poço. Que bom que tem uma volta Graças agora. a Deus. Estamos otimistas também. Jorge, muito obrigado. Deixar meu último recado aqui, depois damos um tchau final aqui, mas o meu recado é o seguinte, pessoal. O curso, a estratégia que o Jorge comentou aqui de focar em São Paulo, né, ou da MRV de focar num produto, é o que está no livro. É o que está no nosso curso, né? O curso Lucro com Imóveis, disponível aqui no infomoney.com.br, cursos, custa R$ 450 ou 12 de 45. Não perca a oportunidade, tem garantia de satisfação, caso não goste, devolve o curso, devolve o dinheiro, e é isso que a gente acredita. No mercado imobiliário pujante, no mercado da economia brasileira crescente, né? E nosso recado final é o seguinte: as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem geridos, trazendo lucro e patrimônio por gerações, que é exatamente o que o Jorge comentou aqui, que é a tua expectativa, né, Jorge, de fazer não só você, mas teus filhos, teus netos, continuem prosperando com base em imóveis. Então, eu te agradeço imensamente a tua vinda aqui. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Pela oportunidade. Boa sorte para a Trisul. É uma opção de ações para vocês investirem aí. Boa semana a todos. Estaremos aqui na próxima semana. Até logo.